do Poder. Olá, meus queridos irmãos, gideões, auxiliares e todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional A Hora do Poder em vídeo. E é sempre um privilégio compartilharmos esse tempo de comunhão. Antes de conversarmos com o nosso convidado, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem gostado dos nossos devocionais? Então se inscreva em nosso canal, assim você nos acompanha diariamente. Curta também esse vídeo e compartilhe com outras pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas. Então, agora sim, quero apresentar o nosso convidado do dia, o irmão Tots, vice-presidente nacional. Irmão, que privilégio ter o senhor aqui conosco nesse momento de devocional. Seja muito bem-vindo ao devocional A Hora do Poder. Olá, Carol. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É um privilégio poder visitar a sede nacional e os irmãos que aqui trabalham e conhecer também essa equipe maravilhosa que está trabalhando nesta obra que é a expansão do reino do Senhor. Não é meramente um trabalho, né? Eu fico muito feliz por estar aqui e por este privilégio de poder participar deste momento aqui, desse podcast e falarmos um pouco desse ministério na Hora do Poder. Benção, irmão. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu acredito assim. Irmão, então conta pra gente, há quanto tempo que o senhor está no Ministério dos Gideões e qual campo que o irmão atua atualmente? Carol, eu acredito que quando eu entrei para o Ministério dos Gideões, você não era nem nascida. Entrei para o Ministério dos Gideões há muito tempo. Eu tinha 25 anos de idade. Agora as pessoas vão descobrir a minha idade. Só fazer as contas, né, irmão? Só fazer as contas, né? Mas faz 41 anos que eu estou no Ministério, efetivado no Ministério, há 41 anos. E é um privilégio ser gideão, estar nessa obra maravilhosa. Parece que eu comecei ontem. Que bênção, irmão. E qual campo que o irmão atua? Eu frequento o campo Curitiba Centro Cívico. E sempre foi desse campo ou já participou de outro? Já passei por vários campos. Iniciei como gideão em Maringá, não me recordo agora o número do campo, né? Na época éramos um campo só, há muitos anos atrás, lá em Maringá. E aí depois mudamos para Curitiba, aí em Curitiba fui para o Campo Sul, Curitiba Sul. E aí depois a sede nacional lançou um desafio, através de um diretor que estava aqui, para que nós multiplicássemos os campos de Curitiba. E eu fui a pessoa responsável por esta frente de trabalho, como fazemos hoje o Revitaliza Brasil. Então nós fizemos de 3 campos, fomos para 7 campos na região de Curitiba, hoje temos 8 campos, né? Então foi um trabalho maravilhoso, e aí dentro de Curitiba, então passei por 3 campos, né? O Curitiba Sul, aí Curitiba Norte e depois Curitiba Centro Cívico, porque ambos aí foram nas regiões em que eu passei a morar. Tá certo. Que benção, irmão. Já participou de bastante campo. Sim. Mas tem muita história para contar, né, irmão? Muita história para contar. Você pensa só, 41 anos é muito tempo de ministério, né? E assim, cada um deles deixando muitos amigos, que são amigos até hoje, né? Então é um privilégio. O ministério é um crescimento, sabe? Eu costumo falar assim, o ministério é um business na vida da gente que você vê uma pós-graduação em tudo que você faz, porque aqui a gente aprende tudo. Que benção. É uma benção. Glórias a Deus por isso. Mesmo. Irmão, o senhor comentou que o senhor entrou no ministério com 25 anos de idade. Sim. Bem novinho. E o senhor lembra o que te motivou a fazer parte do ministério? E o senhor ainda tem essa mesma motivação para continuar? Ou alguma coisa mudou ao longo desses 41 anos? O que mudou foi que hoje eu sou mais gideão do que quando eu comecei. Você entendeu? Eu sou mais apaixonado. Sou mais apaixonado. Eu quero contar bem rapidinho, Carol, o que me motivou a ser um gideão. Quando jovem, num momento difícil da vida, né, eu recebi um Novo Testamento no colégio. E eu me lembro que no dia que eu recebi aquele Novo Testamento, eu vou até usar este daqui, né, do evangelismo pessoal. No dia que eu recebi aquele Novo Testamento, eu apertei ele na mão e disse: um dia eu serei um jovem desse, um homem desse.
E isso que ocorreu na minha vida. Eu levei aquele Novo Testamento para a república onde eu morava, e no meu momento de angústia, lá naquela república onde éramos vários rapazes, e aí eu li aquele Novo Testamento, comecei pelos Salmos, né? Mas quando eu cheguei no Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu templo. Foi o que bastou para que o Senhor falasse de novo: ó, tá na hora de você voltar. E aí voltei novamente para a igreja, né, que estava fora, e aí um dia, no culto da manhã, na escola dominical, chega lá os gideões e falam de como nós vamos e fazemos as apresentações na igreja. Quando terminou, eu fui rapidinho lá na frente da igreja e disse para o palestrante que estava no dia, nunca me esqueço daquele homem, o professor Haroldo, e falei para ele assim, não sabia quem que era, né? Depois passei a conhecer. Como é que eu faço para participar desse ministério? Aí ele disse, o senhor vai amanhã em tal lugar na prefeitura e fala com o doutor Ulisses. Quem que era o doutor Ulisses? Era o presidente do campo, lá daquela região. No outro dia, bem cedinho, na segunda-feira, eu estava na prefeitura. E aí foi até um momento inusitado, porque chegando na prefeitura, a secretária disse, eu cheguei 8 horas na prefeitura, abri às 9, esperei lá. E aí cheguei no balcão de informação, quando eu perguntei pelo doutor Ulisses, a secretária disse, o senhor tem audiência com ele? Eu falei, não, não tem audiência com ele. Mas então o que o senhor quer falar com ele? Ele só atende com audiência? Aí eu disse, diga a senha, né? Nossa, diga que é dos Gideões Internacionais. Na mesma hora ele me recebeu. Aquela moça não deve estar entendendo até hoje, né? O que é isso, gente? Que é esse Gideões? Que palavra mágica é essa? Exatamente. E aí aquele homem me recebeu. Ao sentar na frente dele, a primeira pergunta que eu disse para ele, bom dia, doutor Ulisses, mas a pergunta veio, o quanto preciso pagar para ser um Gideão? Ele parou, nunca me esqueço daquele dia, e disse, não precisa pagar nada. Você vai entrar para o ministério, vai frequentar o ministério, se você gostar, você fica. Aquele dia foi o meu primeiro dia, e isso fazem 41 anos. Passei por vários postos dentro do ministério, muitas experiências maravilhosas de abertura de campos, de revitalização de campos, de blitz, tanto nacionais como municipais, regionais, e ralis de igreja, de todos os projetos do Ministério a nível Brasil. E eu acho que falta muita coisa para mim fazer ainda. Tem muito trabalho ainda, né, irmão? Muito trabalho. Muito. Eu quero ser útil ainda ao ministério. Amém. Eu acho que eu faço pouco. É verdade, né, irmão? Acho que faço pouco. Mas glória a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando e te Amém. usando poderosamente, irmão. Amém, amém. E o senhor atualmente é o vice-presidente nacional. Irmão, então explica pra gente, né, de uma forma resumida, qual que é a sua função, seu papel enquanto vice-presidente nacional do Ministério? Veja bem, Carol, o Ministério ele é muito dinâmico dentro das suas funções, né? E dentro da Executiva Nacional, que é o presidente, o vice-presidente e o tesoureiro, e compõe-se também desta equipe o nosso diretor executivo, o vice-presidente ele tem uma função muito importante. Primeiro, além de vice-presidente do Ministério, ele é também presidente do Conselho de As Auxiliares, né? E dentro do Ministério do Vice-Presidente, da pasta da vice-presidência, tem a Convenção Nacional, que é inteira responsabilidade do vice-presidente. Então é um trabalho que eu posso dizer assim para você, de grande envergadura, porque você está trabalhando normalmente com 3 convenções ao mesmo tempo, sabe? A exemplo, agora estamos programando a Convenção de Gramado, montando toda a Convenção de Gramado. Então é um trabalho muito grande, estamos esperando um grande número de pessoas em Gramado. Mas já estamos de olho em Goiânia, e também estamos de olho aqui em Campinas, né? E já temos as outras para frente, nós já temos convenções agendadas até 2033, para você que quer agendar na sua agenda aí, 2033, tá? Então, assim,
nós trabalhamos com logística futura, né? Para que todos tenham condições de ter uma, assim, se planejar, as estaduais se planejar. E, além disso, o braço direito do presidente, né? Então, a gente está aí para fazer muita coisa dentro do Ministério, e o que for para fazer, a gente vai fazer, não importa como. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Glória a Deus. É. Obrigada, irmão, por compartilhar um pouquinho do seu trabalho com a gente. Irmão, ao longo desses 41 anos, conforme o senhor mesmo já disse, né, foram várias histórias, né? Eu tenho certeza que o senhor pôde ouvir também muitos testemunhos. Eu queria pedir para o irmão compartilhar com a gente, né, algum testemunho e falar também um pouquinho sobre o evangelismo pessoal, da importância que é da gente praticar o evangelismo pessoal, utilizar o Novo Testamento, da cor vinho, que é específico para esse fim. Pô, Carol, hoje você vai me emocionar várias vezes, né? Porque evangelismo pessoal é meu estilo de vida. Carol, eu amo entregar o Novo Testamento. Na mão do aluno, você chega na escola e diz assim, vira, né, assim para o aluno e diz, é um presente para você, esse é um presente para você, um presente para você. O olhinho da criança brilha. Agora, quando você chega numa pessoa, que aí então é você e ela, e diz assim, você conhece Jesus? E a pessoa para e olha para você, e aí você percebe que ela não conhece Jesus. E aí eu sempre pergunto para ela, e se o seu coração parasse agora, para onde você iria? E a pessoa não tem resposta. Aí então eu falo de Jesus com profundidade. E digo, Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia para receber você de pé. E num desses eventos maravilhosos, né, tem inúmeros, estava outro dia em Gramado, mudando de um hotel para o outro, e aí peguei um táxi, um Uber, e aí nesse trajeto, o motorista do Uber, o seu José, falei para ele, seu José, o senhor conhece Jesus? E as perguntas são as mesmas que eu fiz aqui. E ele assustou com a pergunta, porque conhece Jesus, dá a impressão que vai morrer, né? O senhor conhece Jesus? Papo é esse? Que papo é esse, né, Carol? E aí pude falar de Jesus para ele. Carol, e quando paramos na frente do hotel e ficamos conversando, falando a respeito do Novo Testamento e de o que Jesus pode fazer na vida da pessoa, e aquele homem estava fascinado pelo que eu estava falando, né? Ou ele estava com medo, não sei. Das duas, uma. Das duas, uma. Porque quando eu falei que se ele conhecia Jesus, né? E aí ele disse assim para mim, Carol, posso adicionar o seu contato ao meu celular? Falei, pode adicionar. Aí eu disse assim, então o senhor coloca aí, seu José. José Gideão. Ele olhou sério para mim e disse, não, eu não posso colocar José Gideão. Eu tenho que colocar José Jesus. Eu falei, como assim, José Jesus? Aí ele disse, sabe por quê, seu José? Porque nunca alguém me falou de Jesus como o senhor falou. Então, o seu nome para mim é José Jesus. Porque hoje foi especial. Que lindo. Então, são coisas assim... eu quero até falar contigo, que está nos vendo agora. De repente, você não tem uma experiência dessa, porque você não fez ainda. Se você entregar esse Novo Testamento a alguém e perguntar se ela conhece Jesus, você vai ter a experiência que eu tive. Então foi maravilhoso, sabe? Aquilo ficou na minha, assim, muito forte. E para concluir esta resposta para você, a igreja em que frequento, nós estamos... Veio uma série de mensagens agora, o pastor ministrando sobre viver Jesus. E a minha oração todas as manhãs, eu tenho uma agenda diária de oração, e no final da agenda sempre está escrito assim, viver Jesus. Viver Jesus. Então a minha oração todas as manhãs, Senhor, me ajude a eu viver Jesus. E quando aquele homem disse, para mim, o Senhor é José Jesus,
Falei, Senhor, muito obrigado, porque eu estou vivendo Jesus. Que lindo, irmão. Foi muito bênção. Que Deus continue te abençoando. E o senhor estava comentando sobre isso e eu lembrei do significado do nome, né, termo cristãos, que é pequenos cristos. Então, é o que nós somos. Pequenos cristos. Então, de fato, as pessoas precisam ver Jesus através das nossas vidas. Muito obrigada por compartilhar esse testemunho. Muito lindo, irmão. Amém, amém. Muito obrigada. Irmão, nós temos o nosso versículo de memorização. O nosso versículo de hoje está lá em Isaías 26:3. Vamos ler o versículo juntos? Vamos. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. E é maravilhoso saber, né, meu irmão, que aqueles que estão firmados no Senhor podem desfrutar dessa paz perfeita, essa paz que excede todo e qualquer entendimento. Este versículo, quando ele fala, o propósito é firme porque confia em ti, a nossa vida, o dia a dia, fala sobre isso, né, Carol? Muitas vezes não percebemos, mas as pessoas olham para nós e dizem, esse é diferente, esse é cristão. Eu confio em ti, porque nós permanecendo fiéis, nós damos esse testemunho, mesmo sem falar nada. Mesmo sem falar nada. Verdade. E temos que tomar cuidado com isso, né? É porque a gente tem que falar. A gente tem que falar. Apesar de... Exatamente. Que benção, irmão. Benção. Uma outra coisa que o ministério incentiva também, além de memorizar os versículos, é a leitura da palavra. Irmão, então qual a importância de ler a Bíblia? Veja bem, Carol, nós distribuímos ela. Cremos que ela é o meio de chegarmos até Deus. É a palavra viva dele. Quando entregamos, inclusive, às crianças no colégio, nós falamos assim, a Bíblia fechada não vai acontecer nada, mas ela aberta e lida. É a boca de Deus falando conosco, porque é a palavra dele. Esse livro é o livro das letras vivas. Então, esta é a importância, né, de lermos a Bíblia. E quando você vai fazer uma oração em que você tem um conhecimento da Bíblia, você pode citar, Senhor, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, e o Senhor prometeu. Né? O Senhor prometeu que faria isso e que faria isso. Então, Senhor, pela tua misericórdia, cumpra na minha vida. Agora, se você não lê a Bíblia, como é que você vai saber as promessas que tem para você? Exatamente, né, Carol? Muitas pessoas, quando falam assim, mas eu não sei orar, a pessoa fala, né? Por quê? Porque ela não tem conhecimento da palavra de Deus. Tem mais promessa na palavra de Deus do que castigo, né? Se não fizeres, né? Mas é muito mais promessa. Então é bênção sem medida. Ler a palavra do Senhor. Todos os dias. Tem que ler, né, irmão? Todo dia. Então não deixe para depois, leia a palavra do Senhor. Hoje, os textos para a nossa leitura anual se encontram em Provérbios. São os capítulos 3 e 4. Irmão, queria pedir nesse momento para o senhor fazer uma oração pelo nosso calendário do dia. Ok. Senhor, nós queremos orar pelo Gilles e pela sua esposa Bernadette. Senhor, pedimos que sobre eles esteja nesse dia a bênção do Senhor. Cuida, Senhor, dos teus filhos naquela região. Abençoa o trabalho do Gilles, da Bernadette, a expansão do teu reino no sul da Bahia. Ó Deus, e as demais áreas que fazem parte da região 4. Abençoa poderosamente, Senhor. Também nós oramos por trabalhos especiais a serem realizados pelos campos, os ralis, as blitzes, os eventos com pastores, os eventos com candidatos, eventos de distribuição de escrituras, mesmo aquelas em pequenas quantidades. Abençoa poderosamente, Senhor. Mas nós também lembramos da regimentação de novos membros. Senhor, manda para esta grande missão novos companheiros que possam somar conosco, os novos membros, pessoas que venham somar com coragem para entregar a tua palavra. Senhor, nós também oramos pelas igrejas, Senhor, os pastores, os missionários. Senhor, abençoa cada um deles, as suas famílias. Senhor, ordena a tua bênção, Senhor, e que também eles permaneçam
com as portas abertas para que possamos levar as apresentações e falar deste grande ministério nas igrejas. Senhor, a região sul da Bahia, Sergipe, Bahia Norte, nós colocamos diante do Senhor. E pedimos também que o Senhor abençoe, no dia de hoje, os gideões da Itália, Luxemburgo, Holanda, Malta e pela organização do ministério na Mauritânia. Senhor, nós clamamos por portas abertas e pela tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Irmão Tots, então agora a gente chegou na parte dos nossos recados e eu conto com a sua ajuda para a gente passar os recados para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Vamos lá, eu não sou de muito recado. Ah, imagina! Mas vamos lá, Carol. O primeiro recado é sobre a Convenção Nacional. Coisa boa. Coisa boa. O senhor já começou a falar um pouquinho sobre a convenção, muito bom, dos preparativos. E assim, irmão, o que o senhor diria para um gideão, uma auxiliar que está na dúvida se vai ou não na convenção? O que o senhor diria para essa pessoa? Ele não tem que pensar, ele tem que ir. Não tem escolha. Agora eu quero falar direto para você aqui. A Convenção Nacional é um momento muito especial, que só vive quem vai lá. Para a gente falar dela, você precisa participar. Então, se você está, porventura, em dúvida de ir na convenção, faça um esforço. Todas as programações da convenção, inscrição, tanto o jantar com pastores, se você tem criança, a inscrição das crianças, isso é parcelado, é muito fácil. O hotel também, através da VIP Tour, que é a empresa homologada e habilitada para fazer essas reservas do hotel, também faz parcelado. Então, muito fácil ir na convenção. Não perca a oportunidade. É maravilhoso. E a comunhão, Carol, com os irmãos... É a bênção de Deus, né? Nossa, quando a gente se encontra nas convenções, é uma festa. Eu imagino. É uma festa, tá bom? É bênção. Então, meu recado é, não perca a oportunidade de ir na convenção. Ó, então, recado do vice-presidente nacional. Não fica na dúvida. Só vai. Só vai. Só vai. As inscrições ainda estão abertas, então Exatamente. Não fique de fora desse momento especial que nós viveremos lá em Gramado. Exatamente. Nosso próximo recado é sobre o Alcance 100. Então, junto com a Convenção Nacional, os nossos irmãos têm a oportunidade de ofertar para o Alcance 100. Então, irmão, queria pedir para o senhor explicar um pouquinho o que é o Alcance 100, de uma forma bem resumida, e também incentivar os irmãos a se engajarem no Alcance 100. Veja bem, Carol, o Alcance 100 é um projeto que chegou para ficar. Sabe por quê? É uma forma da gente contribuir com, no mínimo, uma caixa de Novos Testamentos até o dia da convenção, de uma forma fracionada. Por isso diz Alcance 100, um Novo Testamento 100 dias antes da convenção. R$ 5,50 por Gideão, ou o casal R$11. É muito simples e muito fácil. Se quiser fazer um Pix por dia, pode ser feito um Pix por dia, né? Senão, já transfira uma caixa, R$ 550, e está tudo bem. Este é o chamado Alcance 100, que, aliás, irmão, faz uma diferença muito grande no alvo da convenção, mas muito grande, porque você imagina, nós somos 15 mil, quase 16 mil membros no Brasil. Você imagina se cada membro doasse uma caixa de Novos Testamentos. Seriam 16 mil caixas de Novos Testamentos, ou seja, 160 mil Novos Testamentos. Só no Alcance 100. Imagina 160 mil pessoas sendo alcançadas através da sua oferta que você está lá na sua casa, no Alcance 100. Venha correndo. Né, Carol? Com certeza. Então, muito participe você também do Alcance 100 e faça as suas ofertas. Isso aí. E o nosso último recado é sobre a expansão 2030. Como os irmãos podem se engajar nessa expansão 2030 e qual que é o principal objetivo com essa expansão, com esse projeto? Carol, muito boa pergunta sua. A expansão 2030, nós temos uma meta. O Ministério já teve um grande número, né, apesar do número que temos hoje, já teve um grande número de membros. E durante a pandemia, esse número, nós tivemos muitas perdas, inclusive com o problema da pandemia, né? E o problema de ficar dentro de casa também gerou essa perda de membros. E nós estamos com este projeto agora, chamado Expansão 2030, que é
em 2030 termos 20 mil membros. Não é 20 mil Gideão, é 20 mil membros, entre Gideões e auxiliares. Para isso, nós precisamos que todos os campos se engajem no projeto. Meu irmão, você já pensou que do lado de você na igreja pode ter um Gideão e um auxiliar? E que é só você perguntar para ele, você é membro da igreja? Se ele responder que sim, aí você pergunta para ele, qual é a sua ocupação? É muito simples. Se ele falar, eu sou um empresário, eu sou gerente de uma empresa, eu sou um homem de negócio, está aí. Se ele é membro da igreja, é um candidato fortíssimo a ser um Gideão. Então é muito simples. Né? É muito simples, Carol, convidar. E este projeto, ele ainda dá um presente maravilhoso para quem trouxer 2 casais. Uma Bíblia maravilhosa. Eu não tenho ela aqui, né? Mas é um conjunto maravilhoso. Uma Bíblia para o Gideão e uma Bíblia para auxiliar. Maravilhosa. É um mimo, não é? É um presente que nós estamos lhe dando. É um mimo pela sua participação. Então, você que é um Gideão antigo, vou fazer uma pergunta agora. Quantos você já trouxe para o ministério? Pensa, é para pensar. E Gideão novo também, né, irmão? Não, Gideão novo também. Que às vezes o Gideão novo acha que não pode regimentar, mas pode e deve, né, irmão? Pode. Deve. Muito obrigada, irmão Tots. De nada, Carol. Queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso devocional de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Eu quero te pedir para deixar um comentário. Escreva aqui se você já conhecia o irmão Tots, se você gostou de ouvir um pouco mais sobre a vida do irmão, o trabalho que ele faz aqui no ministério, deixe um comentário aqui pra gente. Irmão Tots, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Um prazer ouvir um pouco mais da sua sabedoria, um pouco mais de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida, e que Deus continue te usando poderosamente. Irmão, muito obrigada pela sua disposição. Carol, eu quero agradecer essa grande oportunidade de estar aqui, né, na sede e com você aqui, né, e dizer que amo muito esse ministério e que falta muita coisa ainda para mim fazer. E quero fazer até o último momento do fôlego da minha vida. Quando o médico disser assim, você não tem mais condições, eu quero virar para o médico e entregar o meu Novo Testamento e dizer, então tchau, porque estou indo para Jesus. Toma aqui, ó, o meu último aqui. O meu último aqui. Tá, Carol, então é esta meu agradecimento e o meu desejo está sempre à disposição do ministério. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E a todos vocês, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus te abençoe e eu te vejo amanhã no Devocional A Hora do Poder. Hora do Poder.